Então, pessoal, continuando aqui, eu vou abrir essa pasta que a gente estava trabalhando como exemplo, tá? Então, a gente já teve uma visão geral do sistema do Windows, as potencialidades, o que pode ser feito. Agora a gente vai adentrar ainda mais na parte das pastas aqui, para a gente conhecer melhor ainda, ok? Então, pessoal, eu inicio aqui a nossa aula explicando um passo muito legal e muito importante, que é a questão da visualização de objetos. O que acontece? Lembrem que em algumas outras aulas eu falei para vocês que apertando com o botão direito em cima de uma imagem, ou de uma foto, ou de um vídeo, ou de uma música, vocês teriam várias opções? Então, perfeito. Quando vocês estão dentro de uma pasta, aqui está em branco, ó, mas aqui você está dentro da pasta. Então, se você apertar com o botão direito aqui, ele vai te dar acesso a essas opções aqui referentes ao que está dentro dessa pasta. Então, aonde eu quero chegar, pessoal? Aqui, ó, quando você aperta com o botão direito do mouse, você tem várias opções. Lembrando que aqui eu estou apertando em cima da pasta e não em cima de nenhum arquivo. Perfeito, pessoal. Sabendo disso, o que acontece? A gente tem a primeira opção aqui, que é muito interessante vocês saberem, que é os tipos de exibição de arquivos. Então, ó, do jeito que está aqui as fotos, a gente está vendo, ele está selecionado a opção ícones grandes. Se eu vier aqui em exibir e clicar em ícones extra grandes, o que vai acontecer? As fotos vão ficar ainda maiores. Só que aqui elas não estão abertas, ó. Para mim ver uma foto mesmo aberta, ela vai estar aqui, ó, dessa forma. Aqui ela está aberta. Dessa forma aqui é só uma visualização que a gente está vendo. Então, ó, eu aperto com o botão direito aqui novamente, eu venho aqui em exibir. E aí, ícones extra grandes é o que está. Se eu vier aí ícones grandes, era o que estava aquela hora. Então, aqui estão os ícones grandes. Se eu vier exibir novamente e vir ícones médios, você vai ver que ele diminui ainda mais a visualização. Já fica até ruim, porque a foto está muito pequena. Se você aperta com o botão direito e clica em exibir em ícones pequenos, você clica, olha só o que acontece, ela diminui ainda mais. Isso aqui é quando você tem muitos arquivos, às vezes é interessante você deixar ele pequenininho para você ver todos de uma só vez. Aqui em exibir, pessoal, ainda temos a opção, vou pular aqui detalhe que eu quero deixar ela por último. Então temos a lista, que é dessa forma. Temos os blocos, que é dessa forma. Você observa ó, que ele mostra a foto, mostra o tipo de arquivo, é um arquivo JPEG, e ele tem um tamanho de 1,09 megabytes. Cada um ele vai falar o tipo de arquivo e o tamanho desse arquivo. Então, pessoal, eu aperto com o botão direito aqui em exibir e vou em conteúdo. Ele vai mostrar para a gente o que tem de conteúdo desse material. Então é o que? Que dia foi tirada essa foto, em qual horário ele vai mostrar, o tamanho do arquivo, o tipo de arquivo, que tipo é aquele arquivo, as dimensões do arquivo e em outras opções. E aí a gente chega aqui em exibir e seleciona o detalhes, que é o que eu mais uso e é o que eu mais recomendo. O que é o detalhes, pessoal? Aqui nos detalhes a gente vai conseguir ter acesso a todos os arquivos, as datas de criação, de modificação desse arquivo, o tipo de arquivo, nesse caso aqui são todos JPEG, né? O tamanho desse arquivo. Então, ó, se você quer classificar os arquivos pelo nome, você clica aqui, ó, e automaticamente eles vão mudando. Se você clica em data, ele vai classificar de acordo com a data de modificação do último arquivo. Ó. Então aqui, ó, 24/3/2020, aí começa 17/17, 17/2, 17/3. Clica em data novamente, ó. Agora o 17/3 é o último. E aí, o último não, o primeiro, e aí ele vai decaindo, 17/3, 17/2, 17. Aqui o tipo de arquivo é um arquivo JPEG. E aqui o tamanho. Se eu clico aqui, ó, ele vai me classificar pelo tamanho. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque sem eu abrir o arquivo, eu sei qual é o arquivo mais pesado dessa pasta. E é exatamente esse aqui, ó. E aí o que acontece? Esse aqui, o último arquivo, ele tem 3 vezes
não, 2 vezes praticamente, mais do que 2 vezes, um pouquinho. Tem 2 vezes menos o tamanho do primeiro arquivo. Esse primeiro arquivo tem 1250, esse aqui tem 550. Então, para dar um arquivo desse aqui, ó, de tamanho, eu preciso ter 2 desses. Então, por aí você imagina o quanto esse aqui é muito mais pesado do que o outro, tá bom? Então, pessoal, eu gosto de trabalhar muito com essa parte de detalhes, aqui em exibir e vir em detalhes, devido a todas essas análises que eu acabei de fazer com vocês. Perfeito, pessoal. Então aqui a gente vai ter os tipos de exibições dos arquivos. Vocês podem fazer isso em qualquer pasta, tá bom? E aí ele pode, quando a gente aperta com o botão direito aqui, ó, a gente pode classificar elas por nome, que é o que eu estava fazendo, data, que era o que eu estava fazendo, tipo era o que eu estava fazendo, tamanho era o que eu estava fazendo. Tanto vocês podem ver, ó, que essa bolinha aqui ela tá no tamanho, que é o último que a gente mexeu. Se eu vier aqui e clicar nessa, ó, para classificar pelo nome, quando eu aperto com o botão direito e venho classificar por, vocês vão observar que a bolinha está marcada agora no nome. E aí a gente tem a ordem crescente e a ordem decrescente. A ordem decrescente é essa aqui, ó. A ordem decrescente. Então significa o quê? Se eu clicar aqui em nome novamente, agora vai estar na ordem crescente, ó. Classificar por ordem crescente. E aqui tem mais, mas eu não vou entrar em detalhes não. Esse daqui já nos atende bastante. Outro tipo de situação, pessoal, que a gente pode tratar é o agrupar por. Vou vir aqui em documentos, onde eu tenho muitos arquivos. E aqui, ó, eu vou apertar com o botão direito e vou vir em agrupar por. Quando é para agrupar, eu prefiro agrupar por tipo. Então, ó, quando eu clico aqui, o que que acontece? Ele divide os arquivos em tipos, ó. Então, todos os arquivos CPG, com final CPG, estão aqui, são esses dois. Todos os arquivos em Excel são esses três. Todos os arquivos em DXF, que é esse aqui, estão aqui, ó. Todos os PDFs estão aqui, todas as pastas estão aqui. E aí o que é interessante? Aqui, ó, quando você clica, você abre aquela seleção de arquivos ou fecha. Então, ó, por aí você tira. Você analisa qual que você quer, o que você vai querer fazer e assim vai indo. Perfeito, pessoal. Então, essa parte de agrupar é quando você tem muitos arquivos que quer juntar os arquivos que são do mesmo tipo. E aí, perfeito. Essa parte do atualizar aqui, pessoal, ela vai aparecer também em qualquer pasta que você estiver trabalhando. Então, ó, se eu clico aqui com o botão direito e venho em atualizar, o que que acontece? Eu estou atualizando o arquivo. Estou usando o arquivo não, estou usando a pasta. Então, muitas vezes você renomeia um nome do arquivo aqui e ele não atualizou, aí é o momento de você vir aqui, apertar com o botão direito e clicar em atualizar, que automaticamente é como se você desse um refresh nele, tá bom? Então, perfeito, pessoal. Sabendo disso, o que que acontece? Aqui a gente tem, então, atualizar. E esse personalizar essa pasta, eu não vou mostrar isso agora. Se conceder acesso também não. E aqui o que me interessa é esse novo aqui, ó. Então, aperto com o botão direito e vou no novo. O que que ele vai me proporcionar, pessoal? No novo ele vai poder, eu vou poder criar uma nova pasta, um novo atalho, um novo arquivo do Google Earth, ou do Microsoft Word, uma nova apresentação, um novo planilha do Excel, enfim, vários tipos de arquivo. O que eu sempre utilizo, e eu nunca usei esses daqui porque não tem necessidade, é esse aqui, ó, que é a pasta. Então, quando você quer criar uma nova pasta para você organizar os seus arquivos, você simplesmente aperta com o botão direito e cria aqui, ó, em novo e clica em pasta. E aí automaticamente ela já fica azul aqui na área do nome para você poder renomear. Então eu posso colocar aqui imagens da memória RAM. Memória RAM. Então, pessoal, agora eu posso jogar esses arquivos aqui dentro. E aí, como que eu faço a melhor forma para jogar os arquivos aqui dentro? Você nem precisa vir no Ctrl X para recortar os arquivos.
Você só seleciona eles igual eu fiz, ó, puxa, aperta e segura do botão esquerdo e vai movimentando até aqui em cima. E depois você aperta e segura em qualquer um deles, ó, e joga aqui dentro da pasta. Aí ele vai até falar, mover para imagens da memória RAM. Solta, automaticamente os arquivos estão aqui dentro. Então antes, os arquivos estavam dentro de KABUM. Agora a gente entra dentro de KABUM, aí tem a pasta imagens da memória RAM. Então os arquivos estão aqui, ok? Então pessoal, o que acontece? Continuando, a gente tem mais alguns itens. Agora a gente vai trabalhar com esse painel aqui, ó, do Windows Explorer, onde aqui no arquivo você pode abrir uma nova janela do Windows Explorer. Ó. Então se eu venho aqui, ó, abrir nova janela, ele me abre uma nova janela. Me abre no mesmo local que eu já estava. Aí se eu quiser vir em downloads, em documentos, eu vou mexendo e a outra janela está quietinha lá. Ó. Às vezes eu não quero sair daqui porque eu vou trazer um arquivo para cá, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aqui se eu clicar em fechar, eu vou fechar a janela, ok? Perfeito, pessoal. Agora a gente vai vir aqui em início. O que seria esse início, pessoal? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Se eu clico em uma imagem, ele me habilita várias opções, ó. Antes, se eu não tivesse selecionado nenhuma imagem, esses comandos aqui eu não consigo acessá-los, ó. Então, o que acontece? Quando eu clico em uma imagem, eu vou poder copiá-la, vou poder recortar ou copiar caminho. O que é o copiar caminho, pessoal? Isso aqui é muito importante. Imagina o seguinte, imagina que você não lembra de cabeça aonde está esta pasta aqui, imagens da memória RAM. Mas você quer saber o caminho dela, como que você faz isso? Você vem aqui, ó, clica no arquivo e clica em copiar caminho. Pronto, o caminho foi copiado. Se eu abro aqui o bloco de notas e eu colo, olha o que acontece. Deixa eu aumentar ele aqui. Eu vou ter, ó, que esse arquivo ele está na unidade C, em usuários, dentro de William, dentro de documentos, dentro de KABUM, dentro de imagens da memória RAM, dentro de... Aí aqui vai estar o nome do arquivo. E tudo isso eu fiz, ó, apenas clicando aqui em copiar caminho. Muitas vezes você está mexendo no computador, a pessoa também, e ela quer saber qual caminho que você está. Você copia isso aqui e manda para ela, pronto, está resolvido. Então, pessoal, aí aqui, esses recortar, copiar, esses aqui a gente pode fazer eles de tal forma que pode ser no Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, igual eu já havia explicado. Se mover também aqui também é a mesma coisa. Excluir. Você, quero excluir essa foto. Ou eu posso apertar com o botão direito e vir excluir. Ou então eu posso clicar e deletar. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Ou então eu posso clicar aqui e vir no X para excluir. Mesma coisa renomear. Posso renomear esse arquivo clicando aqui. Ó. Aí fica no critério de vocês. Uma outra forma, pessoal, imagina que vocês querem selecionar esses arquivos aqui, mas vocês não querem fazer dessa forma que eu mostrei, ó, que é apertando aqui de um ponto e segurando indo até outro. Como que você pode fazer de uma forma rápida? Clicando aqui, ó, selecionar tudo. Clica, automaticamente todos estão selecionados. Ou aí não quero mais selecionar esses arquivos, então eu venho aqui em limpar a seleção. E se eu seleciono esse arquivo aqui, ó, e aí eu clico nessa opção, inverter seleção. Cliquei, ele vai selecionar tudo que não estava selecionado e desselecionar o que estava selecionado. Tinha selecionado esse aqui, ó. Agora ele não está selecionado e todos os outros estão. Então é para isso que serve o inverter seleção. Já o compartilhar, pessoal, o que acontece? O compartilhar é o seguinte, a gente pode criar uma pasta zipada. Não, isso aqui não tem necessidade de eu mostrar isso agora não. Vamos então, pessoal, na aba exibir. A aba exibir é a mesma coisa do botão direito que eu havia ensinado para vocês, só que aqui está de uma forma mais visual. Então, quando você clica aqui, ó, e vem em exibir, você tem algumas opções. Ó, na hora que você nem precisa clicar não. Tá como ícones grandes. Só de eu passar o mouse aqui nessas opções, ó, ele vai me mostrando como que vai ficar. E aí eu posso escolher sem precisar ficar clicando. Clicar nessa, clicar nessa, clicar nessa. Não.
ele tá, vamos supor, nessa aqui, ó, eu quero mudar ele para ícone extra grande. Eu já vou ver como que vai ficar. É como se fosse uma pré-visualização, tá bom? E aí, ó, você vai movimentando, ele vai te mostrando. E aí um outro item importante, pessoal, é a questão do painel de visualização. O que é o painel de visualização? Eu geralmente não utilizo, mas tem gente que gosta. O painel de visualização ele serve para que você veja tudo que tem dentro de um arquivo sem precisar abri-lo. Então, ó, se você clica aqui numa imagem, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para detalhes, e aqui eu não estou vendo as imagens, né? Se eu clico aqui, ó, automaticamente eu tenho uma pré-visualização do que está ocorrendo. E aí eu ainda posso aumentar ou diminuir ela aqui, ó. Como o texto está vindo só até aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Então eu não preciso abrir o arquivo, mas eu já estou vendo tudo que tem dentro dele, ó. Olha o tanto que é interessante. E aí o que acontece? Além do painel de visualização, que é isso que eu estou mostrando, temos o painel de detalhes. O painel de detalhes, pessoal, é o seguinte. A gente vai ter a seguinte situação. Nele você vai conseguir ver todas as informações daquele arquivo. Quando se trata de fotos, ele vai te mostrar uma pré-visualização da foto, o nome dela, que data ela foi tirada, se eu posso classificar essa foto, se ficou boa, se ficou ruim. Vai ter o título, os autores, o fabricante da câmera, foi o Motorola, na época foi o Moto G5S, o assunto, o tipo de escala, enfim, data de criação, data de modificação, todas as informações necessárias. E aí, perfeito, pessoal, ok, 100%. Agora a gente vem aqui, então, de painel de janelas seria isso, tá bom, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer?